Muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa cidade modelo. Hoje nós vamos falar de como as cidades podem propiciar uma maior qualidade de vida. Então, para isso, nós vamos falar a respeito de IDH, FIB, Felicidade Interna Bruta. Nós vamos falar a respeito do case de Melbourne, ver dentro de todos esses estudos que nós vamos fazer hoje quais são as informações mais relevantes e os aprendizados para a gente trazer para a nossa cidade modelo e daí a gente fazer a conclusão do nosso vídeo. Vem comigo! Vamos começar falando a respeito de IDH. Você já deve ter ouvido falar a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano, mas talvez não saiba quais são os 3 fatores que contribuem, os 3 indicadores que compõem o IDH. O primeiro fator deles é saúde. Como que se mede saúde no IDH? Longevidade. Então, basicamente, se você vive mais tempo, para o IDH você vive melhor. Então, enfim, é essa dimensão que ele mede. Segundo indicador do IDH, educação. Como que é medido? Igual ao primeiro, tempo. Então, quanto mais tempo uma pessoa passar no ensino, seja ele no ensino fundamental, superior ou pós-graduação, quanto mais tempo ela passar ali, maior vai ser, ou mais ela vai contribuir para esse indicador aumentar. Então, o João, que tinha 18 anos e estava na 8ª série junto com você, ele, querendo ou não, aumentou esse indicador um pouquinho. Então, fica aí uma observação interessante. Terceiro fator. Qual que é o terceiro fator do IDH? É a renda. Então, o indicador utilizado é renda per capita. Aí entra um outro ponto muito interessante de igualdade de gênero, que é um dos pilares, é um dos valores da nossa cidade modelo, porque se toda a população é produtiva, essa média vai aumentar. Então, em países ou lugares, regiões onde somente os homens trabalham ou a maioria das mulheres não trabalham, mesmo tendo capacitação, enfim, essa média acaba caindo e muitas vezes acaba tornando um país que teria o potencial de ser um país de primeiro mundo, devido ao seu IDH, acaba sendo um país de terceiro mundo simplesmente por falta de equidade de gênero na força laboral. Agora vamos falar de FIB, Felicidade Interna Bruta, uma métrica desenvolvida lá no Butão, um país da Ásia, com alto FIB. Ele foi desenvolvido em 1972 pelo rei, olha só que interessante, Jigme Singh Wangchuk. Devo estar errando em alguma parte aqui do nome dele. Em alternativa ao PIB. O que ele traz? Traz 3 pontos que são um reflexo do IDH, então eu diria que o FIB seria um IDH evoluído. Ele traz padrão de vida, que seria basicamente a renda que a gente viu lá no IDH, educação, saúde e, além disso, ele traz esses seguintes pontos: diversidade cultural e resiliência, vitalidade da comunidade, uso e equilíbrio do tempo, bem-estar emocional, vitalidade e diversidade do ecossistema. Então, acredito que essa parte se refira mais até ao meio ambiente, e boa governança. Então, o objetivo do FIB é priorizar o bem-estar da população e do equilíbrio com a natureza. Então, não simplesmente o desenvolvimento econômico, mas ele priorizava essa alegria, essa felicidade e o bem-estar das pessoas. Então, esse é um indicador bem interessante se a gente está analisando o bem-estar e como que um país, ou uma cidade, no nosso caso, contribui para a felicidade dos seus habitantes. Agora eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência nessa cidade maravilhosa chamada Melbourne. Eu tive o privilégio de estudar na Universidade de Melbourne em 2015. Para quem não conhece, Melbourne é uma cidade bem no sul da Austrália, no estado de Victoria, com muitas universidades que estão ranqueadas aí em 44º a nível mundial. Então, ela é referência mundial em ensino, ela exporta ensino, 20% do PIB da Austrália, se eu não me engano, vem da educação. E então eu vou contar para vocês qual que foi esse contexto lá em 2015 e falar por que Melbourne está sempre ranqueada, inclusive no Global Livability Index de 2024, Melbourne está em 4º lugar. Então segue sempre no top 10 a cidade de Melbourne. Como que ela se tornou essa cidade tão, com um índice de qualidade de vida tão alto? E vou contar a respeito de uma curiosidade muito interessante, que foi, digamos, uma correção no meio do trajeto. Então as cidades não nascem e seguem perfeitas para sempre. Eu gosto da analogia de que as cidades, a governança da cidade, o planejamento urbano da cidade é mais como um jardineiro do que um construtor. O construtor vem, constrói e está pronto. Um jardineiro, ele planta e cuida, rega e vai vendo como que vai nascendo o jardim.
Então depende também de um crescimento orgânico, que são as cidades. As pessoas que moram nela vão fazer grande parte da cidade. A cidade não é simplesmente uma lei ou um planejamento urbano que vai acontecer perfeitamente. Teve uma época que foi o boom do ouro, então isso trouxe muita riqueza para a cidade. A gente vai ver como que a riqueza bem utilizada pode retornar, obviamente, para a qualidade de vida, mas também cidades que não têm tanta riqueza também conseguem atingir essa qualidade de vida. O plano atual, né, densificação inteligente ao redor de hubs de transporte. Então isso é muito importante. Cidades onde você consegue caminhar, ir para o seu trabalho, para a academia, para o mercado, para uma farmácia, enfim, fazer a sua atividade diária o máximo possível ou utilizando o transporte público ou até mesmo caminhando. E o caminhar depois a gente vai fazer um gancho muito interessante a respeito do poder que as cidades, que as pessoas caminham têm. É um poder mágico, a gente vai falar a respeito disso. Proteção de áreas verdes e ambientais, urbanização ordenada, sistemas de transporte público de alta qualidade, como a gente mencionou, desestímulo ao uso excessivo de carros, principalmente em áreas centrais. Então, por exemplo, no CBD, City Business District de Melbourne, você tem trams, que são tipo bondinhos de graça. A circulação com carros é bem dificultada, digamos assim, propositalmente, para as pessoas usarem menos. Zonas verdes e espaços públicos muito bons. Programa de habitação social, então também eles estão passando por um desafio muito grande em termos de aluguel e preço alto de imóveis, então existem programas para tentar equilibrar isso. Forte investimento em centros culturais, festivais, tinha sempre algum festival asiático, festival indiano, festival latino, festival de música, não sei o quê. Sempre tinha alguma coisa para juntar as pessoas nos parques maravilhosos que eles tinham, nas praças, aproximar a comunidade ter esses eventos culturais e se conhecer e conhecer mais sobre a cultura que é tão diversa nessa cidade. Incentivo à construção sustentável e energias renováveis, baixa corrupção, sistema de saúde pública gratuita de alta qualidade, algo muito interessante também para um país de primeiro mundo, sistema educacional robusto, referência, como eu havia comentado, segurança pública relativamente alta em relação a outros grandes centros. Olha só que ponto interessante. Sociedade civil ativa, exigente. Então a sociedade civil não está lá só assistindo, mas sim contribuindo, participando das decisões. Agora eu vou contar para vocês algo muito interessante. Então, que fugiu um pouco do esperado na cidade, ou seja, o governo e a população se deram conta de que as coisas não estavam indo bem e eles conseguiram corrigir de uma forma maravilhosa. Qual que era o problema? O CBD, City Business District, só estava cheio no horário de trabalho, porque as pessoas iam lá só para trabalhar nas empresas e depois sumiam para seus bairros, suas casas, enfim. O que eles fizeram? O que eles pensaram? Pô, isso aqui está começando a ficar meio perigoso, inclusive, né, fora de horário de trabalho, deserto, sem gente. Eles implementaram várias políticas para tornar aquele centro um centro caminhável, como essa parte aqui de Garopaba. Isso aqui é um pequeno exemplo do que pode ser feito. Existem conceitos que falam da cidade de 15 minutos, que você consiga atingir todas as suas necessidades básicas em até 15 minutos caminhando ou com transporte público. Então eles começaram a facilitar o alvará para abertura de cafés, então bombou. Hoje Melbourne é uma capital mundial das cafeterias. Tem um café literalmente em cada esquina. Tendo mais cafés, as pessoas acabam passando mais tempo na rua, acabam se encontrando ali mesmo depois do trabalho, fazendo happy hour, fazendo reuniões ali. Tendo mais gente na rua, eles também tiveram que alterar para que isso acontecesse as calçadas, aumentaram as calçadas, tornaram as fachadas muito mais amigáveis, então não só fachadas secas de vidro, mas tiveram mais comércio de rua também, facilitando. Como que a prefeitura faz isso, né? Como que o governo acaba fazendo isso? Facilitando, dando incentivos fiscais, ajudando inclusive a reformar fachadas, né, contribuindo com os proprietários daquelas áreas ali para facilitar essa revitalização. Então tudo isso tornou o CBD, que na década de 70 e 80 estava morto, fora de horário de trabalho, num vibrante CBD que está cheio de turistas, tirando fotos em algumas ruelas, e era super inseguro. Aumentaram a iluminação desses lugares e incentivaram a arte urbana. Então tem paredes cheias de grafite, são pontos turísticos muito famosos, que as pessoas vão lá só para tirar foto daqueles grafites que estão sempre sendo renovados, enfim. Então transformaram um beco escuro, perigoso, cheio de lixo, em lugares turísticos que as pessoas querem ir lá postar aquelas artes maravilhosas. Então
algo que partiu, imagino que dessa preocupação da população, mas teve um trabalho do governo muito interessante para revitalizar. Os modelos financeiros que eles utilizaram foram parcerias público-privadas, subsídios diretos, isenções temporárias de impostos municipais e programas de coinvestimento para melhorias físicas, fachadas, sinalizações, mobiliário urbano. A ação resultou em uma explosão na cena dos cafés, como eu comentei, fortalecimento do comércio local, valorização imobiliária, mas com regulação para evitar gentrificação excessiva. Até mesmo aí o governo acaba botando um pouco a mão para controlar esse mercado e não se tornar como, por exemplo, o caso da cidade do Cabo, que acaba que o centro todo se tornou um lugar cheio de Airbnbs e as pessoas que moram lá não conseguem aluguel ou comprar um imóvel no centro porque os donos, os proprietários acabaram tornando tudo aquilo lugares para Airbnb e não fazem aluguel mensal para as pessoas que trabalham e moram na cidade. Problema parecido que aconteceu em Barcelona. Barcelona terminou com Airbnb. Por quê? Porque todo mundo queria fazer Airbnb e não tinha mais lugar, não tinha mais oferta para aquele morador de Barcelona. Então, coisas interessantes que o governo teve que ajustar a conduta durante o caminho. E o que tudo isso tem a ver com felicidade? Eu quero contar para vocês, compartilhar um dos maiores aprendizados que eu tive durante o estudo para esse episódio. Eu aprendi num estudo de Harvard de mais de 85 anos de duração, um dos maiores estudos sobre felicidade, mais longos e completos estudos sobre felicidade que a humanidade já fez. Eles pegaram 700 jovens, metade deles todos homens, metade deles estudantes de Harvard e a outra metade jovens com maior vulnerabilidade social, e estudaram a vida deles, as decisões que eles tomaram, o que eles fizeram, a família que eles criaram, os trabalhos que eles tiveram, enfim, fizeram um estudo durante todo esse tempo. Começou em 1938, se eu não me engano. E o que eles concluíram a respeito de felicidade? E é aí que está a grande sacada. O maior fator que contribui para a felicidade, diferente da crença de todos aqueles jovens lá no começo das suas vidas, que achavam que dinheiro e fama, enfim, traria felicidade, era relações pessoais de qualidade. Então, se você tem bons relacionamentos, tanto amigos, né, que você pode contar, que você conversa, que você se reúne, que você demonstra e recebe carinho mutuamente, quanto o seu parceiro, parceira, sua companheira, seu companheiro, isso foi o fator determinante, mais determinante para qualidade de vida, saúde mental e física, tá? Não só saúde física, longevidade. E aí eu fiz essa relação. Como é que as cidades conseguem propiciar que as pessoas tenham mais relações de qualidade? Que esse é o segredo, a gente está estudando a respeito de cidade. E a resposta para isso, pelo menos até agora, e eu espero encontrar talvez mais respostas, mas até agora a resposta foi maior interação social. As pessoas que convivem mais, se sentem mais parte da comunidade, elas vão ter relações de qualidade. E como é que começam as relações? De uma forma, como é que a cidade pode catalisar que essas relações comecem? De uma forma muito simples, fazendo as pessoas caminharem mais. Porque quando elas caminham mais, elas fazem amigos. Quantos amigos você já fez dirigindo seu carro para o trabalho? Quantos amigos você já fez levando seu cachorro para passear no parque? Ou indo levar seu filho em algum lugar, num parque, num restaurante? Então, se você está caminhando, você está exposto, você está mais devagar, você interage mais com o ambiente e, consequentemente, com as pessoas que também estão naquele ambiente. E isso pode fazer muita diferença numa cidade, porque são milhares ou milhões de pessoas que estão interagindo um pouquinho mais cada dia e tendo a chance de fazer relações duradouras e saudáveis que podem fazer total diferença na sua qualidade de vida. Esse é o insight do vídeo de hoje. Gostaria de perguntar para você o que faz você mais feliz na sua cidade. Quais características na sua cidade ou no seu bairro que fazem você se sentir melhor, que fazem você gostar mais do seu lugar, enfim, fazem você se sentir bem. Conta para mim aqui nos comentários. E outra coisa que eu gostaria de pedir para você é
qual o tema do nosso próximo vídeo? Tenho 3 opções. A primeira delas é por que que o CEP, por que que a localidade onde uma pessoa nasceu e cresceu pode impactar tanto no seu destino. Opção 1. Opção 2, falar a respeito do urbanismo, como que funciona o planejamento urbano de uma cidade e falar também a respeito da beleza urbana, definir isso e a gente estudar mais sobre isso. Essa é a opção 2. Opção 3, a gente vê cases de neutralização do impacto ambiental e estudar como, quais ferramentas existem para zerar, neutralizar ou pelo menos diminuir o impacto ambiental de uma cidade. Conta para mim aqui nos comentários para a gente se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!